mas não vai contribuir em nada na vida da gente. Agora, o que realmente vai contribuir é o seguinte, pessoal, como eu estava comentando, os contratos de concessão de serviço público, regulamentados pela Lei 8987, ela busca atender não só os interesses da administração pública, mas principalmente os interesses dos usuários. Aqui tem uma coisa bem interessante, como o Fernando comentou. Olha, se a gente está falando de serviços públicos, os administrados que recebem esses serviços públicos, eles acabam ganhando uma nomenclatura chamada usuários. E o texto constitucional, lá no seu artigo 37, parágrafo 3º, ele vai falar que precisa de uma lei que proteja os usuários em relação à prestação de serviços públicos, seja pela administração pública ou seja de forma indireta, como o Fernando comentou. Só que acontece que essa lei demorou para sair. Ela saiu, na verdade, só em 2017, o Estatuto dos Usuários. E por causa disso, ficou uma espécie de limbo jurídico sobre como é que a gente vai proteger a pessoa que está recebendo um serviço público. Como é que a gente protege o usuário? E aí vem o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, diante dessa ausência da lei específica, acabou sendo a lei que ia trabalhar também a questão dos usuários. Tanto é que o próprio CDC menciona em vários dispositivos, vários não, acho que é uns 3 só, mas menciona dentro do seu corpo legal a sua aplicação em relação aos serviços públicos. O próprio conceito de fornecedor é qualquer pessoa natural ou jurídica, privada ou pública. Verdade, realmente. Só que daí criou-se também uma série de discussão. Peraí, será que vai aplicar o CDC para todo tipo de serviço público? Será que todo usuário, por exemplo, a gente que é usuário de segurança pública, será que a gente pode se encaixar no conceito de consumidor? E aí, com o passar do tempo, o STJ meio que sedimentou seu entendimento no seguinte sentido. Dá para aplicar o CDC em relação aos serviços públicos, beleza, não tem problema nenhum. Todavia, é apenas para aqueles serviços considerados uti singuli, que são aqueles serviços individualizados. Você que é fã de tributário vai lembrar dessas expressões. Uti universe, uti singuli, que é remunerado por tributos, outro remunerado de outra forma. Aí o STJ chega e fala para a gente, peraí, a gente só vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor, proteger o usuário de serviço público com base na lei consumerista, nos serviços uti singulis, que são remunerados por meio de tarifas ou preços públicos. E o melhor exemplo que a gente tem é justamente a questão da energia elétrica, distribuição de energia elétrica. Aqui, como o professor Vinícius colocou, uma diferença entre remuneração se refere à remuneração de taxa, que tem natureza tributária, da remuneração por meio de tarifas ou preços públicos. Então, sempre que você se dirige a um órgão ou uma entidade da administração pública e você, para obter um serviço público, por exemplo, você vai até a prefeitura solicitar um alvará e por conta da solicitação desse alvará você recolhe um valor, esse valor ele se refere a uma taxa, porque ele tem natureza tributária, por ser um serviço prestado pelo Estado de forma direta, de natureza individualizada. Da mesma forma que quando você ingressa com uma ação judicial, não sendo você beneficiário da justiça gratuita, você vai recolher custas processuais, ou você vai até o cartório reconhecer firma ali no seu documento, você vai recolher uma taxa. Quando nós temos serviços que são operados por meio de concessão ou permissão, como é o caso da energia elétrica, como é o caso de um pedágio, você se dirigindo pelas estradas do Mato Grosso do Sul, ali que nós temos o trecho da BR-163 concedido para um grupo econômico, o CCR-MS Vias, que já duplicou aí cerca de 5%, né, da BR-163, e esse 5% é o 5% quando você está chegando no pedágio, você vai pagar um valor para utilizar aquele serviço. Então, na concessão, uma empresa privada assume um serviço que deveria ser prestado pelo Estado,
caberá à empresa a conservação e a operação daquele serviço. Então, por exemplo, as ambulâncias que ficam ali, o banheiro que você utiliza, e parece que o banheiro sempre, quando você quer utilizar, ele fica do outro lado da rodovia, né? Ele sempre fica do outro lado. E você vai remunerar por meio do pagamento de um valor, então, que é chamado de tarifa ou preço público, que não que é totalmente diferente da taxa que tem natureza tributária. Um bom exemplo também de taxa é as custas processuais, né? Justamente. Que eu acabei de falar, né? Você falou, cara? Foi mal, cara. Eu falei, né? Eu tava lembrando do November Rain. Pessoal, então por que eu estou comentando tudo isso aí com vocês? Eu sugiro o exame toxicológico antes do próximo programa. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque a gente tem que ver como que o direito vai conseguir abraçar esses usuários lá no Amapá, porque se você parar para pensar, a gente não está falando apenas desse apagão de direitos violados em relação a consumidores, como eu fiz esse levantamento aqui com vocês, ou então usuários. Daqui a pouquinho até, quem sabe, comenta um pouco sobre o estatuto. Mas a gente está falando sobre você restringir o acesso de energia às pessoas em pleno século XXI. A gente pode muito bem falar que a energia elétrica ela está relacionada com a própria ideia de direitos humanos das pessoas. Pô, não tem como você imaginar você viver no mundo atual sem poder consumir o que a tecnologia, o que as comodidades que hoje nós temos. A gente pode falar que a energia elétrica está relacionada com a própria dignidade humana. Não é só a tecnologia, não. É a conservação dos alimentos. Você perde a sua geladeira. A gente já não tem mais alimentos conservados no sal e na banha, que pode durar bastante tempo. A gente precisa da geladeira para guardar alimento, para ter um mínimo de conforto para você poder dormir, ligar um ventilador ou um ar-condicionado. Para segurança também. Então, a iluminação na via pública. Você pega, por exemplo, quando acaba a energia, via pública, aquele breu à noite, tudo é perigoso para o pedestre, etc. Por mais que a pessoa esteja de carro, a percepção muda, né? E eu acabei de ter uma ideia para uma tese de doutorado, né? Enquanto o professor Vinícius falava, o direito fundamental aos serviços públicos, né? Olha que bonito, hein, então ficou bom, né? Agora, nome de livro. Vamos cortar essa parte aí, para né? Quando a gente for participar de um programa de doutorado, ninguém fica sabendo. É verdade, né? Então já começa a escrever isso. Uma flauta dos peruanos da Antônio João tocando em cima. Cara, e continuando, quando a gente estuda sobre serviços públicos, a gente estuda que eles são regidos por alguns princípios. Princípios como, por exemplo, continuidade, eficiência, participação, etc. e tal. Essa situação, esse caso lá do Amapá, é uma representação de violação um atrás do outro dos princípios que regem os serviços públicos. E aí, voltando a insistir nessa ideia aí de que a energia elétrica está relacionada com a dignidade da pessoa humana. Essas pessoas terem que passar por essa espécie de rodízio, quanto tempo mesmo era? Quantos dias lá que eles têm que ficar? Não, o rodízio começou no dia 8, então do dia 3 até o dia 8, são 5 dias, né? Inicialmente de 6 em 6 horas, posteriormente de 3 em 3 horas. Mas, segundo aqui a minha pesquisa, mesmo o rodízio ele foi falho em grande parte dos bairros da capital. Cara, só ter que submeter as pessoas a isso já é uma situação agressiva à própria ideia de dignidade humana delas. E mais, que pesquisando, o gerador que pegou fogo e etc e tal, desde 2019, desde 2019, em 2016 teve um sinistro, uma explosão lá também, e esses geradores esses transformadores que deram problema, eles já tinham comunicado na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e já tinha inclusive uma licitação com uma empresa que tinha vencido a licitação para fazer a manutenção de alguns e a troca de outros, porque eles já apresentavam problemas e precisavam ser trocados. Então, é mais grave ainda porque o problema, sabia da existência do problema há muito tempo e não tomava nenhuma providência. Então, na verdade, era, como é que aquela frase? Uma tragédia anunciada. Nesse caso, pelo levantamento que eu fiz, eram 3 geradores e a energia ela não é produzida, ela não é gerada no estado. São 3 transformadores, não são geradores. Ela vem de outros estados e ela apenas ela é
repassada para os consumidores. Então, aí a primeira falha não é gerada energia no estado do Amapá. O que torna a energia mais cara. Exato. E além de não ser gerada, havia apenas um ponto de transmissão da energia que chegava ao estado. Evidente que um problema técnico neste gerador ocasionaria o caos que foi no estado. Você não tem aquele que o pessoal da tecnologia chama de redundância, né? Quando um quebra, o outro entra no lugar e daí o outro... Não, aqui